ain't a song for the broken-hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. Boa tarde, prazer inenarrável estar com vocês, muita gente boa aqui. Fico muito feliz de poder estar trocando um pouquinho de informação, de conhecimento com todos. Bom, queria começar a palestra explicando um pouquinho o que é a Hyper, tá? Mas antes, uma breve história sobre mim. Eu fundei a Hyper já tem mais ou menos 10 anos e fiz no sentido de poder, de alguma forma, transformar um pouquinho da gestão, tecnologia e marketing do que eu via no Brasil de uma maneira geral. Estudei muito, assim, sou uma pessoa que pude ter a oportunidade de estudar no exterior, fiz várias formações, hoje sou professor universitário, também já fui professor universitário de uma escola da Babson College, nos Estados Unidos, que é uma das maiores universidades de empreendedorismo do mundo, na verdade. E coletando essas informações, essas oportunidades que eu fui tendo, tanto na parte acadêmica, mas também na parte profissional, consegui ser gerente de uma grande empresa multinacional, acabei entendendo alguns pontos que me levaram a fazer essa empresa e também a me preparar para um momento que eu acredito que é o momento de agora. E por isso eu queria trazer um pouco de conteúdo para vocês, um pouco de tendência, de trends, que a gente entende aqui na Hyper para o novo CEO digital, que é como a gente vem chamando, que é o CEO de agora, no momento, num cenário completamente diferente do que a gente já viu nos últimos 10, 20 anos. Mas antes, explicando um pouquinho da Hyper, nós somos uma empresa focada em escalar negócios com novas ideias, acelerando vendas e a gestão de qualquer negócio. A gente é muito focado em realmente entender como uma empresa pode escalar negócios através dos 3 pilares, que são as nossas unidades de negócios de gestão, marketing e tecnologia. A gente tem escritório no Rio de Janeiro e São Paulo, mas já atuamos em vários estados do Brasil, temos clientes no exterior também. Aqui está um pouquinho, tem a Pointer, que tem um pouquinho aí de pessoas que já se transformaram conosco, já acreditaram um pouco na nossa história. Grandes clientes, inclusive vários amigos e parceiros hoje em dia. Alguns dados interessantes sobre nós. Cara, já temos hoje mais de 300 projetos rodados, várias soluções que a gente já criou, já impactou mais de 1 milhão de pessoas, temos 10 anos aí de experiência. Um ponto que também eu me orgulho demais, que a gente acabou levantando no último ano, foi que 85% dos nossos projetos tiveram incremento de receita após o nosso processo. Então, com muito orgulho e com muito prazer eu posso trazer esse dado para vocês. Também é legal dizer um pouco sobre o nosso Papo de CEO. A gente tem um podcast que entrevista vocês, CEOs, e tenta entender um pouquinho da história de cada um. Inclusive, o Papo de CEO está rolando aqui, em parceria com a EBDI. Então, a gente tem uma sala aqui ao lado que a gente está fazendo entrevistas com pessoas que queiram disponibilizar e contar um pouquinho da sua história. É só falar aqui com o time, levanta aí a mão, ó, por favor, que a gente pode fazer uma lista, ir ali para uma salinha e trocar uma ideia muito boa com vocês. É muito prazeroso, é um podcast que, felizmente, é um dos mais acessados em termos de gestão e principalmente assuntos ligados a CEO. Aqui tem uns caras que já rodaram lá, Fred, CEO do Flamengo, Alfredo Soares, Rafa Velar, que está disruptando aí no mercado, enfim, Renata Moraes, do Grupo CRM, Copenhagen. Vocês depois, inclusive, por favor, acessem o podcast, né? Sigam, né? Aí o time agradece. Falando um pouquinho sobre as nossas frentes de atuação, a gente tem 4 frentes de atuação hoje, que é o Hypertech, Hyper Consulting, Hyper Growth e Hyper Venture. Basicamente, a gente atua com soluções em tecnologia, consultoria em gestão
planejamento estratégico, processos, desenvolvimento de projetos estruturados. Hypergrowth, que a gente trabalha com performance e venda digital para empresas. E o Hyperventure, onde a gente trabalha com investimentos em startups e também Corporate Venture Building, criando setores de inovação e de Venture Building dentro de empresas corporate. Bom, falando um pouquinho sobre o CEO digital, novos desafios que a gente entende no cenário mundial. É legal dizer que a gente, ao longo de 2022, a gente tem a oportunidade, até sendo uma empresa de consultoria, né, e de desenvolvimento de projetos, aplicativos, softwares, a gente tem muita oportunidade de viver dentro de empresas, né? Isso faz com que a gente consiga ter uma coletânea, uma miscelânea de informação muito interessante. E, principalmente, durante todos os nossos projetos, a gente acaba desenvolvendo pesquisas e, como a gente chama de product discoveries, e vários tipos de imersões que fazem com que a gente consiga coletar dados muito interessantes. E no ano passado a gente começou a fazer isso ser um setor dentro da empresa e automaticamente coletar insights, sugestões de práticas de gestão que a gente pode aplicar nos nossos clientes. E aqui eu queria trazer um pouquinho do que a gente descobriu para vocês. Beleza? Bom, falando um pouquinho sobre tecnologia, eu queria trazer o primeiro ponto sobre tecnologia e o que a gente acredita que a gente vai ver em termos de insights, tá bom? Vou beber uma água aqui. A propósito, tem um presentinho para vocês, tem um Stanley, né? Uma coisa meio hypada assim, combinando com o nome, né? Hypada. Tá aí na mesa de vocês, está nessa caixinha, é um presente nosso, tá? Por favor, fiquem à vontade. É bom, porque se a palestra estiver chata, vocês podem botar qualquer coisa aqui dentro que a gente não vai ver. Então, fiquem super à vontade. Falando de tecnologia, pessoal, o que a gente começou a ver de tendências para 2023 para os CEOs digitais que a gente conseguiu diagnosticar através de diversas pesquisas e que eu queria começar falando para vocês. Primeira coisa que eu queria apresentar, o processo de democratização da inteligência artificial. E não se fala mais, só se fala sobre isso, né, nas redes sociais, nos jornais, e, evidentemente, não tem como a gente deixar de falar. O primeiro ponto que a gente queria trazer sobre inteligência artificial é o seguinte: atendimento, geração de conteúdo, insights de soluções já são democratizados pela inteligência artificial. Hoje, a gente já vê no mundo inteiro a capacidade de integrar inteligência artificial de uma maneira muito fácil dentro dos nossos negócios. E muitas vezes a gente acha que isso é muito complexo. Alguém já ouviu falar do ChatGPT? Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Legal. Pessoal, o ChatGPT é uma das ferramentas que mais são fáceis em termos de API, que consegue se integrar em diversas soluções que a gente pode fazer dentro das nossas empresas. Um dado muito interessante é como o ChatGPT conseguiu 1 milhão de usuários. Enquanto a Netflix demorou 3,5 anos para conseguir 1 milhão de usuários, o ChatGPT conseguiu em 5 dias. Olha que coisa de louco. E o que isso quer dizer para a gente? Se tratando de empresas globais que nós temos aqui nessa sala, provavelmente o seu concorrente já tem ChatGPT dentro da empresa. 5 dias, 1 milhão de usuários? Isso 2022, 2023, quantas empresas já não estão usando o ChatGPT? Fica a primeira tendência para vocês em termos de inteligência artificial. Pensem sobre isso, porque inteligência artificial pode ser utilizada em diversas formas dentro dos seus negócios. Um caso também interessante, que é a BuzzFeed, que contratou o ChatGPT e recentemente saiu uma nova notícia de que as ações da BuzzFeed saltou 120% após a adoção de inteligência artificial. Isso foi um pulo drástico. BuzzFeed é uma empresa de mídia dos Estados Unidos, perfeito? E eles integraram o ChatGPT para criar notícia. E quem acompanha o BuzzFeed provavelmente está vendo notícias que foram feitas através de inteligência artificial. Assim, não sei quanto a vocês, mas eu acho isso muito doido. E olha que eu trabalho com isso, meu. Mas é muito interessante. Outra questão que a gente também viu em termos de tendência é a cultura do cybersecurity. Assim como a gente
teve, em determinado momento, dentro das nossas empresas, ter que culturalizar OKRs, na verdade, a gente teve que pegar o processo de planejamento estratégico e, para cascatear os OKRs, a gente teve que transformar em cultura. Não foi isso que a gente fez? Quem passou por isso? Levanta a mão aí para ver. Boa. O Cybersecurity, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Uma frase que a gente utiliza muito dentro dos nossos negócios quando a gente tem que desenvolver qualquer tipo de solução em Cybersecurity ou que acaba esbarrando nisso no desenvolvimento de projetos é que Cybersecurity não é uma questão de si, mas quando a gente vai sofrer um ataque hacker. E a empresa inteira precisa estar preparada para isso. Para a gente conseguir trabalhar Cybersecurity nos próximos anos, e tenho certeza, infelizmente, não quero rogar praga para ninguém, mas tenho certeza que a gente vai ter algum tipo de problema com Cybersecurity nos próximos anos. Ontem mesmo tentaram invadir a minha empresa, vindo para cá. Ontem. Assim, recebi uma ligação, só que a gente já tinha todas as medidas de segurança, não aconteceu nada, hackearam uma conta, a gente conseguiu bloquear em poucos segundos. É uma questão de quando, não de se. E para a gente se precaver a isso, cultura de Cybersecurity. É a segunda tendência que eu queria trazer para vocês, que é bem interessante. Além disso, queria também trazer um tema que é extremamente discutido também, metaverso. Quem já está trabalhando com metaverso dentro da companhia? Alguém? 1, 2, legal. Metaverso é outro tópico que me agrada muito falar, porque eu tive a oportunidade de conversar principalmente com grandes nomes do varejo, como Michel Tawil, que é dono da Blumen, também conversei com a galera do Grupo Soma, e eles falaram muito sobre metaverso, né? E a grande verdade do metaverso que a gente pôde diagnosticar dentro das empresas é que é uma realidade no mundo dos negócios, é uma realidade, ela vai acontecer, já está acontecendo, porém, ela não é para qualquer um ainda. O que a gente sabe sobre o metaverso é que ele é aplicável em diversos modelos de negócio, mas pouquíssimas empresas conseguem ROI na aplicação do metaverso. E isso ninguém fala, né? Porque todo mundo fala que o metaverso é super maneiro, vão implementar metaverso, mas a grande verdade é que o ROI ainda está sendo muito pouco descoberto pelas grandes empresas. Tirando, claro, Nike, né? Adidas, que são a Nike e a Adidas, que basicamente trabalham com branding, e elas precisam estar dentro dessas atmosferas, pouca empresa consegue ainda ROI. A gente trabalha, já fez alguns projetos similares ao metaverso, e o que a gente pôde descobrir é que é muito mais uma ação de branding, que inclusive não tem tanto resultado, porque também não tem tanta gente lá, e extremamente custosa. E outro ponto também é que os investimentos para adoção também são muito altos. E aí fica também o contraponto. Mesmo com os investidores muito céticos com o metaverso, a Meta está botando aí 15 bi nessa ferramenta. Por isso que a tendência, eu gosto de reforçar, é que é uma realidade, mas não para todos os negócios ainda. Devemos nos preparar, mas com muita parcimônia. Outra tendência que eu gosto demais, essa aqui é o que a gente mais vem apostando até em termos internos no nosso negócio, que é o chamado microsize. Alguém já ouviu falar de microsize? Já? Mas você não vale, porque você é de tecnologia, rapaz, eu conheço ele não tem jeito. Microsize, o que é isso, cara? Microsize nada mais é do que um ultrafoco, é um sistema SaaS com ultrafoco em resolver apenas uma ou duas coisas muito bem, com uma base de usuário seleta e com receita recorrente, diferente dos sites que a gente vê, que a gente olha, né, dentro do mercado que tem uma baita de uma barriga de lucro negativo e precisa alcançar um tamanho muito grande para conseguir o retorno, o microsize ele vem com uma pegada bem diferente. Inclusive, muito se questiona dentro dos fundos de venture capital, que inclusive a gente acaba transitando e é parceiro, se microsize é de fato um tipo de tecnologia para se investir em termos de VC. Mas uma coisa que a gente conseguiu ver é que o microsize se tornou um modelo de negócio muito rentável e interessante. E, não à toa, o microsize já começou a tomar uma proporção muito grande nos Estados Unidos. Tem uma empresa chamada StoreMapper, que inclusive começou a levantar esse termo microsize, que em poucos meses conseguiu R$260 mil de faturamento num microsize com uma lucratividade
de mais ou menos acima de 60%. Então, quer dizer, olha que interessante. Talvez a gente não precise fazer 10 milhões para ganhar 5. Talvez valha a pena a gente fazer de 150 e ganhar 60, né? Interessante também sobre o microsite é porque ele vem para solucionar uma coisa que é dor de um determinado negócio ou público de uma maneira fácil, prática e rápida. Vou dar um exemplo. Dentro do nosso negócio, a gente tem um projeto que acabou já sendo lançado, que é chamado Contrata PJ. E é meio polêmico assim, não vou dar muito spoiler, mas basicamente ele é um microsite para facilitar a contratação de fornecedores PJ. Simples assim. A gente olhou para o mercado, entendeu que isso é uma tendência e criou um microsite para facilitar dinâmica de assinatura, controle de notas, controle de burocratização que a gente pode fazer. Não vou entrar aqui no viés se é bom ou ruim. A verdade é que as empresas fazem isso e precisam de um suporte para poder fazer esse tipo de coisa de uma melhor forma. E a gente entendeu que isso faz muito sentido. E ainda mais, só com um botãozinho que ela clica e liga para uma assessoria jurídica para entender como ela pode fazer aquilo da melhor forma possível. Microsite, e a gente fez em quanto tempo? 3 meses? 2 meses? 2 meses. Microsite. Quanto tempo a gente às vezes demora para fazer um projeto dentro da empresa? 6 meses, um ano? Outro ponto também que a gente vê muito forte, no-code e low-code. São linguagens de tecnologia para desenvolvimento também mais rápido e prático. É importante dizer que o no-code e low-code ele vem para integrar muito as áreas de marketing e produto, pela facilidade de criação de novos tipos de soluções que a gente pode fazer internamente ou externamente. Ele tem limitações em termos de escala, isso é importante dizer. Não vale muito a pena a gente pensar que o no-code e o low-code servem para a gente conseguir escalar um tipo de business, mas ele serve muito para validar esse tipo de coisa. Um case rápido que aconteceu com a gente, uma grande empresa, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, chamou a gente já fazia trabalho para eles, e eles falaram, cara, a gente tem uma dor muito grande de uma dinâmica do financeiro de orçamento. A gente tem não sei quantas mil unidades de negócio aqui, tem não sei quantos mil PDVs, todo mundo manda um orçamento por e-mail, chega por e-mail, e aí a gente tem que pegar isso e compilar para um determinado sistema, isso é horrível. Cara, a gente criou um sistema, microsite, low-code, no-code, para esse tipo de solução, onde todo mundo consegue integrar os orçamentos e a gente consegue ter ali mais ou menos uma listinha que automaticamente alimenta o CFO com uma API que já vai para o RP dele. 45 dias. Muito fácil e prático. Tem limitações? Tem limitações. A gente não pode criar um mega RP em cima disso. A gente vai ter que ir para a dinâmica de código mesmo, como todo mundo é acostumado. Mas é uma forte tendência que a gente vê de mais empresas adotarem no-code e low-code para validação de produtos. Falando sobre gestão, esse daqui eu tive que suprimir bastante, porque tem pouco tempo, mas eu trouxe aqui alguns pontos muito interessantes, e inclusive que a gente já discutiu nas palestras anteriores. Flexibilidade, modelos híbridos e flexíveis. Flexibilidade de local e formatos de trabalho são hoje um diferencial para recrutamento e seleção. Quem teve problema aqui de recrutamento e seleção, que o cara chegou lá e falou, mas é presencial, tem que ir alguma vez no escritório? Alguém já teve? Um monte, eu imagino. Por quê? Existe hoje, principalmente depois da pandemia, uma conexão do que a gente viveu versus ao público dessa geração que a gente está tendo que contratar. Esses caras querem muita autonomia e flexibilidade de trabalho. E ao mesmo tempo que a gente tenta trazer ele para dentro do nosso ambiente de negócio, ele não gosta. E aí, falando de maneira bem pragmática, a gente tem diversos clientes que a gente tentou trazer todo mundo para um ambiente físico e, assim, foi catastrófico. Em todos, pelo menos a gente passou. Eu sei que tem alguns casos que deu super certo, mas na nossa experiência, todos foram catastróficos. Uma perda, uma evasão gigante, principalmente dos times de tecnologia, de marketing, não deu certo. A gente não tem case hoje que funcione, até estou super aberto a escutar outros tipos de case. Mas por quê? Porque esse tipo de gente quer flexibilidade. E a partir do momento que você tira isso, você perde uma forte arma de recrutamento e seleção. E aqui, um comparativo rápido de como a gente tem, por exemplo, a geração Baby Boomer, que não liga para isso, que simplesmente fala missão dada é missão cumprida, e é uma geração que eu amo. E tem a galera que veio aqui, que são extremamente criativos, são nativos digitais, você não precisa ensinar quase nada para eles em termos de tecnologia, eles em uma semana vão lá no YouTube e aprendem.
mas querem flexibilidade, né, e se importam muito mais com a cultura do negócio e com os valores que vocês empregam do que propriamente com salário. Isso já é uma pesquisa que eu acredito que todos vocês já leram, que salário não é o top, está nos top 5, mas não é o primeiro nem o segundo. Então, esse tipo de gente que é a flexibilidade. E aí, um tema bem legal que eu trouxe, que a Apple fez uma pesquisa interna e 76% dos entrevistados estavam satisfeitos com os planos de retorno da Apple. Isso a galera não mostra tanto, né? Inclusive, 56% disseram que estão considerando a saída. Crítico. Outro ponto também, e aí é um contraponto da flexibilidade, que é a cultura engajada com propósito. O desafio dos próximos anos será gerar conexão em pessoas extremamente desconectadas. Olha que louco. Já pararam para ver como essa geração tem um apego muito mais baixo a determinadas coisas e ao trabalho do que as gerações anteriores? Eles são assim. Eles se apegam muito mais a valores e dinâmicas de trabalho do que propriamente uma empresa. E aí a gente precisa trazer isso para gerar cultura nessa galera, para eles realmente conseguirem ficar nos nossos negócios. E o próximo passo, a próxima tendência que eu quero trazer para vocês é como isso é relevante em termos de retenção de pessoas. E aí, gente, assim, realmente, trazendo a tendência anterior que eu acabei de falar, acaba se tornando um paradoxo, né? Porque essas pessoas muito conectadas com o digital acabam se tornando desconectadas com a realidade. E como é que você engaja uma pessoa que está conectada em 1 milhão de coisas e ao mesmo tempo não está conectada a nada? Eu não vou entrar nessa seara porque também não é minha especialidade, mas eu tenho uma amiga que é psicóloga e cientista nesse sentido, e ela conseguiu perceber que as pessoas que mais ficam conectadas são as pessoas que mais estão dispersas. Elas têm um problema já de assimilação muito grande. Como a gente consegue trazer essa galera que quer flexibilidade, não quer estar dentro do ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo não se conecta? Tu tem que fazer 1 milhão de reuniões com esse pessoal, né, para eles entenderem o que funciona. E aí é Teams a roda, né? Todo mundo ali ligando, falando e tendo que gerar conexão com essas pessoas em um ambiente que a gente está acostumado em puxar a cadeira e falar. Não à toa, gente, os CEOs querem o presencial de volta. Eu quero. Eu só não vou conseguir, mas eu quero. Quem quer? Quem gostaria de trabalhar no presencial? Pô, todo mundo, eu também, é muito melhor. Você gasta 15 minutos para ajustar um processo ao invés de 1 hora de Teams, de Zoom, que você não consegue fazer 2 Zoom ao mesmo tempo. Mas a realidade é essa. Né? E aí, bom, trazendo um pouquinho mais sobre isso, uma melhor forma da gente conseguir solucionar são planos de trabalho estruturados com humanização, engajamento e causas sociais com capacitação para essa galera. Bom, um último ponto que eu também queria trazer sobre gestão, eu suprimi alguns pontos porque, inclusive, eu vi a palestra do nosso amigo do Serasa, foi fenomenal, parabéns, inclusive, adorei. Quero depois trocar uma ideia com você. Mas o último ponto de gestão que a gente vê é lucratividade. Bom, já é claro que o mundo quer lucratividade e os VCs estão cada vez mais buscando esse tipo de coisa. Né? Zenvia, que sempre foi uma empresa que crescia, entendeu nos últimos 2 anos que precisa bater positivo, os juros altos no cenário econômico deixam o mercado de venture capital extremamente mais seleto, os bancos estão aumentando as validações para liberar crédito, a gente teve casos específicos agora recentes, né? Não vale a pena também entrar, onde a gente teve uma dinâmica de liberação de crédito muito grande para o mercado, e os bancos estão revendo, inclusive, como eles vão avaliar esse tipo de coisa. Isso tudo faz com que a gente entenda que uma empresa é feita para gerar lucro. Parece ser muito simples, eu sei que para vocês isso é tão óbvio quanto água, mas acreditem, a gente ainda tem muita gente dentro das nossas lideranças que acredita que pode fazer um projeto e simplesmente entender aí que o ROI vai dar positivo algum dia. Falando sobre marketing, indo rapidinho aqui, essa é uma área que eu também gosto bastante de falar sobre tendências, não à toa, não sei se vocês perceberam, mas a gente fala aqui sobre tecnologia, gestão e marketing, que são justamente as 3 áreas e o tripé do nosso tipo de consultoria. Mas dentro da área de marketing, ponto muito, muito, muito importante, isso a gente tem visto muito pouco nas empresas. Social Search. O que é o Social Search? É a pesquisa de produtos através das redes sociais, tão simples quanto isso.
Hoje, mais de 75% dos consumidores online vão no seu Instagram pesquisar sobre o seu produto. E se eles não acham nada lá, eles não compram. Social Search tem sido, dentro dos nossos parâmetros de tracking, de quando a gente vai olhar performance, um dos principais pilares para pouca efetividade de compra. O teu social tem que estar muito interessante para esse cara conseguir interagir e entender um pouco como você é para depois comprar o seu produto. 75%, gente, é coisa pra caramba. Se fechou. Os dois, tanto PJ e tanto PF. PJ é um pouco menos, tá? Porque o PJ, existe uma especificidade de produto. Tem produtos que são muito low touch, né? Que são muito fáceis de entender. Então, essa busca cai um pouquinho mais. Por exemplo, uma contratação por exemplo, de um advogado. Você não busca muita coisa em cima disso porque já é de senso comum que ele faz. Agora, à medida que se torna mais complexo o teu produto, sim, o social search funciona para esse tipo de cliente, sim. Bom, Brasil é um dos maiores consumidores de mídias sociais, isso vocês já sabem, né? A gente é lunático pelo Instagram, por TikTok e tudo. Outro ponto também muito relevante é sobre o Bit-Sized Video Content, né? Um nome bonito para dizer que nada mais, nada menos, os nossos consumidores estão buscando vídeos curtos de interação dos nossos produtos. Cada vez mais, grandes mídias como o YouTube e o TikTok vêm ganhando força com vídeos curtos, trazendo a interação do nosso produto para esse consumidor. E aí, a gente junta dois pontos aqui. Vídeos curtos e levando em consideração que o nosso cliente olhem o nosso social media para saber se a gente vai comprar ou não. Então, a gente tem que ter, na hora que a gente for fazer o nosso social media, vídeos curtos para esse cara poder interagir com mais facilidade. A gente viu que a capacidade de venda com vídeos curtos dentro de social commerce aumenta em 300% do que simplesmente um tipo de conteúdo que vocês põem em um blog que é extremamente passivo e pouco interativo. Até em blogs que eu adoro bastante, prefiro ler do que só simplesmente ver vídeo, ali dentro você também precisa trabalhar com interação. É interessante você ter um vídeo, inclusive, dentro de blogs para estimular a leitura. Viu? Transmissão ao vivo, esse é o que eu mais adoro, que é basicamente a interação sem sair de casa, conteúdo e interatividade com o seu consumidor e você lá do outro lado. Aqui, eu gosto muito de trazer o tão comentado live commerce. Gente, live commerce é uma das coisas que veio para ficar. Claro, obviamente, a gente está falando aqui que o live commerce precisa ser trabalhado junto com ferramentas de alcance ou influenciadores de alcance para ele dar muito certo. E também a gente precisa trabalhar o live commerce de uma maneira muito mais estruturada, porque senão a gente perde esse cara. Mas o live commerce já trouxe de resultados 7 vezes mais vendas em determinados períodos e de determinados clientes, até 10 vezes mais busca de produtos e 4 vezes mais vendas no PDV. A gente desenvolveu um live commerce para um grande varejista e, assim, os resultados foram estratosféricos. Esse, inclusive, é um tipo de produto que a gente trabalha. TikTok, esse daí, tá gravando, né? Eu não posso falar, mas eu não gosto de TikTok. Mas a galera não pode saber disso. E tá gravando, já era. Mas o TikTok é uma das principais ferramentas que o nosso público começa a consumir, principalmente para validar o nosso produto na internet. Então, sim, o TikTok precisa ser presente. E ele ficou um pouco estigmatizado no Brasil com as dancinhas, né? Mas acreditem, ele tem muito mais do que isso ali dentro. E aí é interessante trazer alguns dados, que 82% dos usuários dos TikToks acreditam que neles conversas são inclusivas, 78% dos TikTokers acreditam que ali é uma ferramenta de busca para encontrar opções de lazer, produtos e serviços. 78%, gente. É muita coisa. E o Brasil é um dos maiores consumidores de TikTok do mundo. Influenciadores, obviamente, aí ele ainda continua sendo uma tendência, com a ressalva de que a gente não deve mais só trabalhar grandes influenciadores, mas micro-influenciadores, e a nova tendência que eu posso nem dizer mais que é tão tendência, porque algumas empresas já estão fazendo, são os colaboradores influenciadores. Hoje, dentro das nossas empresas, já existem pessoas que têm um alcance interessante.
muito maior, às vezes, do que o nosso próprio social media da nossa empresa. As empresas dos Estados Unidos, principalmente Europa, já estão olhando para esse colaborador e trazendo ele mais para perto para uma estratégia digital em conjunto com esse cara. Em varejo, então, demais. Bom, e aí eu queria trazer rapidamente um pouquinho sobre nós, de como a gente consegue ajudar todos vocês. Esse foi um pouquinho das tendências que eu tentei falar super rápido, em 30 minutos. Ela ainda era maior. Depois eu vou deixar meus contatos aqui para vocês verem. Se quiserem pegar na íntegra, é só me mandar mensagem, eu mando. Mas eu gostaria de falar sobre a Hyper, que normalmente a gente sempre acaba se perguntando por que olhar para uma empresa de assessoria em consultoria em gestão, marketing e tecnologia. Porque um olhar externo especializado no seu negócio é muito importante. Porque a geração de soluções e estratégias inovadoras sempre vem de um outsider. E principalmente porque, mais do que papel, a gente é uma assessoria de execução de projeto. Rápida história, um minuto. Eu estava vindo para cá, dirigindo, e estava escutando um podcast e escutei uma história muito boa. Um cara estava passando, lendo um Kindle, e aí viu uma árvore, e nessa árvore tinha um cara caído, pendurado, com paraquedas. E aí o cara falou: oi, tudo bem? Você que está passando aí, me ajuda. Aí ele falou: ajude sim, nossa, eu estou vendo aí, esse paraquedas é da aeronáutica, você é da aeronáutica, né? Sou sim, você me ajuda? Ajude sim, pô, estou vendo aqui seus símbolos, assim, você é a major da aeronáutica, eu sou sim. Você me ajuda? Ajude sim, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você está com paraquedas que tem um botão que, se você apertar, você cai. Aí ele falou: você é consultor de negócios, né? Aí ele: sou, por quê? Porque você está me falando um monte de verdade, mas não está me ajudando em nada. E o que a gente tenta ser. É muito bom isso. Eu falo isso direto lá dentro do negócio. Vim aqui conversando já com meus consultores para eles escutarem isso. E o que a gente tenta pregar dentro do nosso business? A gente ganhou, há 5 anos atrás, o prêmio Revelação de Consultoria, porque o nosso principal foco é não só te entregar um calhamaço de papel, um calhamaço de código, um calhamaço de coisas para você fazer no marketing, mas a gente ganhou o prêmio Revelação porque todos os nossos projetos são balizados em uma assessoria e um apoio durante todos os nossos processos de implementação. E a gente acredita que o que mais faz sentido são CEOs e os grandes líderes têm apoio externo para conseguir desenvolver suas soluções e braço para poder meter a mão na massa junto com vocês. É isso, pessoal. Eu queria agradecer muito aí a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sei que falei muito rápido. Aqui está um pouco do nosso Instagram. Fiquem totalmente à vontade para seguir. E os meus contatos também. Fiquem também super à vontade para entrar em contato. Por favor, quem quiser trocar mais ideia comigo lá no Papo de Seu, gravar um podcast super maneiro, estou totalmente à vontade. Meu muito obrigado a todos vocês. Dário, muito obrigada pela tua participação, pela tua apresentação, os dados que tu trouxe super relevantes. Pessoal, a gente está no momento de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão, você que puder no microfone. Alô? Boa. Meu nome é Denis, eu sou da SAP. Você fala do TikTok, eu fiquei curioso. Por que você não gosta do TikTok? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu gosto de consumir muito conteúdo denso, sabe? Então eu aproveito muito para consumir outros tipos de mídia, como podcasts e vídeos. Eu acho que eles acabam agregando mais. E eu realmente acredito nas redes sociais como um veículo de venda e com um veículo de posição de marca, mas assim, não consigo ser um consumidor ali. Eu acho que é muito rápido, muito volátil. Tem muita coisa dispersa ali para mim que não faz sentido assim, mas é um pouco por isso, é muito pessoal, assim, não tem nada contra a plataforma, a gente usa, faz estratégia com o TikTok, mas eu não danço. O time pede para eu dançar às vezes, eu nunca consegui dançar no TikTok. Mais perguntas? Ali? Não é nem uma pergunta, é só uma colaboração que eu achei que estava fazendo um comentário dos pequenos influencers, né? É muito fashion, né? As grandes contas, de milhões de seguidores, etc. E as empresas acabam investindo aí um bocado de dinheiro para ter 30 segundos de fama, ao invés de talvez uma noção muito mais capitalizada e contínua, né? As empresas acabam fazendo isso, está bastante bacana. E
e conferir um pouquinho desse texto que a gente viu e o retorno que a gente acaba dando no lixo de baixo. Boa, legal. Quanto menor tem sido o influenciador na nossa estratégia, assim, não muito pequeno, né? Mas comparativamente aos grandes influenciadores com milhões de seguidores, os retornos têm sido maiores em todas as estratégias que a gente vem adotando. Por favor. Manu, boa tarde, meu nome é Papei, parabéns pela tua apresentação. Obrigado. Você lançou um podcast com presidentes. O que você tem aprendido nesse podcast, cara? O que você tem ouvido? O que tem marcado você nas conversas que você tem tido com grandes presidentes, cara? Cara, eu vou te falar que foi a melhor ideia que eu tive na minha vida. Porque enquanto tudo era mato, não tinha tanto podcast, eu tive a oportunidade de me posicionar bem. E hoje os grandes CEOs ligam para a gente poder trocar ideia. E a verdade é que ele é uma escola para mim mesmo. O que eu tenho mais visto deles, de uma maneira geral, é realmente o foco em digitalizar processos. Isso tem sido muito forte, a gente tem acompanhado cada vez mais processos que eram antiquados ou que às vezes estavam dentro de um tipo de código, um tipo de dificuldade, e eles entenderam que aquilo dali precisava ser jogado fora, e é muito doído jogar fora. Eu tenho visto esse desafio muito deles. Tenho visto muito a questão de pessoas, essa dificuldade entre flexibilidade ao mesmo tempo gerar cultura numa pessoa que quer muita flexibilidade, né? Então esse quase paradoxo tem sido muito frequente dentro deles e todos, de uma maneira geral, todos sempre acreditam que eles devem matar o próprio negócio. Isso é uma coisa que, para mim, a gente sempre escuta, a gente sempre fala em palestras, mas quando você vê com um caso vivido, isso eu acho que tem me marcado bastante. Todos sempre preparam um projeto para matar o próprio negócio. Né? Aquela questão da matriz BCG, não sei se vocês já conhecem, né? Tem o Estrela, a vaca leiteira, aquela coisa toda, né? O incógnita, o abacaxi. Todos têm um produto estrela ali preparado para poder, de alguma forma, ser o produto que vai matar o próprio negócio. Isso tem me marcado bastante. Assim, bom, podcast, por favor, né? Eu acho que eu já fiz o convite, mas quem quiser também trocar ideia, a gente está super aberto, a gente trouxe esse podcast aqui em parceria com a EBDI e, putz, vai ser um prazer conversar com vocês. Dá sim. Colocou 15 bilhões de dólares e ainda não foi para frente. A gente jogou de macaquinho sendo vendido por 60 mil dólares e tal, terreno por $1 milhão e ninguém sabe o que é isso. Esse é o segundo Second Life ou não tem nada a ver com aquele negócio que era o passado, que era Second Life? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso como empresa? Eu estou em casa tomando um vinho, pensava que era no metaverso, tomando um vinho com o meu vizinho que estava na China. Coisa chata pra caramba. Sei lá, não consigo ver como dá para monetizar isso. Boa, legal. Cara, primeiro, realmente o Second Life já é um metaverso, né? Então, a gente fala de metaverso hoje, mas Second Life já era uma dinâmica de metaverso. Se a gente for pensar bem, o The Sims que a gente jogava já é um tipo de metaverso. E realmente, como eu acredito fortemente que nem toda empresa vai monetizar, pelo menos agora, no metaverso, mas o metaverso ele tem sido direcionado para experiências. Experiências que antes você não conseguia, de fato, chegar e que o metaverso te proporciona isso. Imagina um hotel de luxo que custa rios de dinheiro para você se hospedar. Você consegue ter um sneak peek, um pedacinho daquela experiência dentro de um ambiente virtualizado. Isso começa a fazer sentido para algumas empresas. Realmente, assim, e aí eles tentam criar algumas experiências que talvez, eu também penso um pouco assim, mas dentro dessa imersão, quando você fecha o olho, às vezes você não sabe alguns detalhes que existem lá, e eles acabam te apresentando novidades, curiosidades, e o público gosta. O metaverso, eu acredito fortemente no agora, para experiências. Se você é uma empresa de experiência, o metaverso pode fazer muito sentido para você.
principalmente quando você pode trabalhar um público que ainda não é seu cliente, mas pode vir a ser. Conseguem visualizar? E esse tipo de estratégia eu curto bastante, eu acredito. Agora, se você, por exemplo, é uma empresa que tem um ticket muito alto, precisa trabalhar B2B, por exemplo, é muito complexo você trabalhar B2B no metaverso. Será que o diretor de tecnologia está no metaverso navegando em uma rua e procurando um letreiro com o teu serviço? É complicado, né? É meio complexo. Agora, a experiência já tem sido muito relevante. A Nike tem conseguido coisas boas dentro do metaverso, mas assim, são muito poucos os cases. Eu, de fato, acredito que o metaverso, para ele bater ROI, vai ser ainda muito complexo. Você consegue trazer uma visibilidade de uma produção, de uma nova tendência, sem ter que produzi-la, sem ter que fazer toda a escala industrial, realmente gastar tecido, toda a matéria-prima. Então você consegue já mensurar a demanda que aquele produto pode ter, né? Principalmente uma indústria, uma moda que é super sustentável, né? Tem esse ponto. Produtos novos e tendências diferenciadas. Para isso faz sentido. Carro também. Você não precisa, é muito legal você ir para a Itália, né, construir sua Ferrari, mas você pode também fazer isso através do metaverso. Experiência faz muito sentido. Talvez você não consiga comprar uma Ferrari, né? Talvez você nem consiga entrar em uma um dia, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm uma Ferrari aqui, né? Mas algumas pessoas não poderiam ter esse tipo de experiência, faz muito sentido. Só tomar cuidado, porque muitas vezes a realidade aumentada pode ser confundida com o metaverso. O setor de moda, principalmente no NRF, tem utilizado muito realidade aumentada, que é, cara, golaço, realidade aumentada, e não necessariamente uma imersão em um mundo que você vive alguma coisa ali, né? Que é a proposta de metaverso. Mas eu acho que também no setor de moda a experiência faz muito sentido. E como também a realidade aumentada, que é um pouco similar ao metaverso, mas é diferente, eu acho que ela tem sido também uma aposta boa e muito mais barata e muito mais interessante do que propriamente criar um mundo ali dentro do metaverso. Fechou? Nosso tempo encerrou. Obrigado, gente. Agradecido.